Eu só ler para vocês um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, que fala assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos lembrar, meus amigos, que não há nada que nós façamos. Como diz o salmista no Salmo 131, né? Se eu estou no céu, ali o Senhor está comigo. Mas se faço minha cama no mais profundo abismo, ainda ali o teu amor me alcança. Então hoje nós vamos ser alcançados por esse amor, lembrar dessa lei de Deus que nos torna felizes. E para, antes de chamar nosso irmão Frederico, eu gostaria de pedir só a nossa irmã Maria José, presidente, para dar as boas-vindas a todos e fazer uma prece inicial rapidinho. Olha aí. Pode. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Mais uma vez, depois dos outros. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, que Ele nos alimente em nossa vida diária e que nos proteja de todo o mal. E diante de todas as apresentações maravilhosas que já foram feitas aqui, na verdade, em prece, em sentido de oração, de prece, né? Todas lindas e belas. Eu quero também convidar vocês a gente fazer mais uma prece, como é o costume da nossa casa, né? E eu convido a todos a fecharem os olhos, né? Se desejarem, permanecerem em seus corações tranquilos diante da imagem do nosso Mestre Jesus. Trazer esse Mestre para dentro de nossas atividades, de nossos lares, incentivar as nossas criaturas a seguir o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da luz, que tanto Jesus nos oferece a todos os dias. E quanta alegria encontrar nossos irmãos, reencontrarmos mais uma vez em nossa casa, a casa de Francisco de Assis, que se sente muito feliz em receber irmãos em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer hora. E nossas portas estarão sempre abertas, Senhor, para receber com todos eles a tua presença, a presença da nossa mãe Maria Santíssima, Maria de Nazaré, todos os espíritos da hierarquia elevada junto a Jesus, e que esse encontro seja de muitos esclarecimentos diante das mensagens do nosso querido irmão Frederico Menezes, e que essa paz se resplandeça em todo o nosso planeta, que ela aqueça e encontre todas as criaturas necessitadas de Ti, Senhor, neste momento e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, estou nervosa. E agora, então, nosso querido. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Responderam os mortos. Agora vamos falar com os vivos da casa. Bom dia. Alegria de retornar a São Bento. Felicidade de estar aqui. Eu acho que é a última ocasião falamos aqui mesmo, neste salão da loja maçônica, desejando que o grande arquiteto do universo possa nos abençoar e nos envolver sempre. A felicidade de reencontrar amigos nesta jornada que teve início sexta-feira na cidade de Jericó, ontem à tarde em Coremas, à noite em Pombal e hoje encerrando a jornada aqui em São Bento. Querendo agradecer a casa, a Carol que fez o contato
para que a gente pudesse voltar aqui a São Bento e a oportunidade de a gente ampliar a jornada para estas outras cidades. Um grande pensador, dá para deixar ele bem mais, assim, um pouco mais grave, aliás, um pouco mais agudo. Um grande pensador da Índia, Paramahansa Yogananda, ele teve, certa feita, a oportunidade de dizer que a ignorância estava na raiz de todo o sofrimento humano. Por desconhecer as leis universais, por não compreender o sentido da vida, por não entendermos a nossa natureza, nós agimos em descompasso com a grande lei. Vivemos de uma forma quase vegetativa, sem utilizarmos o livre-arbítrio que nos caracteriza o ser. Essa ignorância é que faz com que a gente acredite que nós somos um corpo físico apenas, e que toda a vida se resumiria a atender às necessidades deste corpo físico, a ânsia do prazer, a busca da felicidade passageira, faz com que nos tornemos escravos de uma vida sem sentido, de uma existência empobrecida, exatamente porque não compreendemos a nossa natureza. Este pensamento de Yogananda está de acordo com a frase que está descrito sobre o templo de Apolo, em Delfos, escrita pelos 7 sábios da Grécia Antiga, e que Sócrates popularizou para a humanidade. A frase diz o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Ninguém pode entender a vida se não compreender a si mesmo. Nenhum de nós vai entender o sentido da existência se não entendermos a nossa natureza espiritual, imortal, transcendente. E ninguém vai encontrar a razão de ser se não compreendermos que estamos mergulhados na principal lei de Deus, lei de evolução, lei de progresso. Todas as religiões são nobres, todas as religiões são respeitáveis, mas infelizmente a grande maioria delas tem uma visão estanque, engessada, parada sobre a criatura humana. Porque elas acreditam que Deus nos fez no momento do corpo, na hora do nascimento. E isto não explica a diversidade do sofrimento humano. Essa visão que nós temos uma só vida na matéria, essa visão de uma só existência no corpo físico, tira todo o senso de justiça de Deus e da sua misericórdia. Porque se Deus faz a alma no momento em que a alma nasce na terra, então por que as pessoas têm uma diferença de existência tão grande? Por que uns sofrem mais do que outros? Por que nascem crianças mutiladas e outras, a própria irmã, nasce perfeita? Por que uma criança nasce com um tumor no cérebro? Por que outra desenvolve enfermidades no fígado? Por que uns parecem que a sorte lhe sorri desde que nasceu, e outros parecem que nasceram apenas para sofrerem e padecerem? Aonde encontrar a justiça de Deus e o sentido da vida, se Ele tivesse feito você no momento em que você nasceu? Mas quando nós recorremos
a anterioridade da existência física. Quando nós entendemos que não nascemos no berço e nem desapareceremos da sepultura. Quando compreendemos que somos uma história longa, marcada por diversas experiências em reencarnações na Terra e em outros mundos, passamos a compreender essa diversidade do sofrimento humano. Passamos a entender as habilidades múltiplas que certas crianças apresentam sem nunca terem estudado aquilo. Passamos a compreender as características morais de caráter que as pessoas apresentam. Elas desde pequenino apresentam agressividade, rebeldia, desonestidade, malícia. E outros apresentam desde o berço suavidade, brandura, mansuetude, obediência, respeito, solidariedade, fraternidade, senso de igualdade, égalité, fraternité, liberté. O conceito da Revolução Francesa parece estar gravado a ferro e fogo, a luz e bênção na intimidade de certos corações. É a lei do progresso. Nós temos que as almas progridem de maneira diferente, em ritmo diferente e no processo de harmonia diferente. A visão da lei de evolução está colocada na simbologia da escada de Jacó, que é uma escada de degraus infinito, onde a alma vai ascendendo, progredindo, experienciando, desenvolvendo qualidades e potencialidades. Sem esta percepção, a vida fica pobre, enegrecida, fica pesada, fica densa, e não conseguimos sentir Deus. Não conseguimos perceber o olho que tudo vê, a luz que a tudo penetra, o alimento que a tudo alimenta. Então, grandes almas passaram na Terra ao longo do tempo, trazendo a sua contribuição de libertação, de ressignificação para a nossa vida, para dizer-nos, nas tradições do Bhagavad Gita, nas tradições dos Vedas, para dizermos no livro Mahabharata, ao ensinamento sobre os vários renascimentos, a beleza da reencarnação, a beleza da misericórdia de Deus permitindo a alma retornar quantas vezes for necessário para que se purifique, cresça, se desenvolva e conquiste a felicidade. Os mesmos ensinamentos resplandecem na Grécia dos grandes filósofos, Pitágoras, Anaxágoras, Sócrates, Platão, Praxístenes, todos eles pregavam a riqueza do que eles chamavam paligenesia, que é a mesma reencarnação, pali, vários, genesia, gênesis, nascimento, surgimento, vários surgimentos, vários renascimentos, reencarnação. Ah, Senhor, como eu posso fazer para encontrar o reino de Deus e não me penetrar? Perguntava Nicodemos, o grande doutor da lei do judaísmo. E Jesus lhe responde, necessário é nascer de novo, renascendo da água e renascendo do Espírito. Renascendo da água, ou seja, voltando à matéria, porque a água era, naquela época, o símbolo de tudo que era material. Então, renascer da água, entre os hebreus, significava renascer da matéria. E por que renascer do Espírito? Jesus estava dizendo a Nicodemos, não basta reencarnar, é fundamental aproveitar a reencarnação para fazer a corrigenda, o aperfeiçoamento, para que a pedra bruta se torne uma pedra polida e daí um dia resplandeça como um diamante. É através desses vários renascimentos que a alma sai da escuridão da ignorância para a grande luz da sabedoria. É através das experiências inesquecíveis
de existência em existência, de lágrima em lágrima, de sorriso em sorriso, de amores, de saudade, que a gente faz uma ressignificação da própria existência. Dentre esses pensadores que eu já citei, entre esses nobres filósofos da Grécia, da Pérsia, da Mesopotâmia, da Fenícia, do Egito Antigo, chegamos no Egito Antigo. E foi na terra dos faraós que apareceu um dos espíritos mais sábios que a humanidade teve contato até os dias de agora. Vocês já ouviram falar do homem chamado Hermes Trismegistus? Quem nunca ouviu falar, levante a mão, só para ter uma ideia. Nunca ouviu falar. Não é quem já ouviu, não. Então a maioria não ouviu falar. Ok? Muito bem. Hermes Trismegistus, ele deve ter vivido, calcula-se, entre 360 a 460 antes de Cristo. E era considerado o ser mais sábio que existia àquela época. Vocês disseram que nunca tinham escutado falar no nome Hermes Trismegistus. Trismegistus é um sobrenome com um significado. Quem torce por um time que tem 3 cores é o quê? Tricolor. Hermes Trismegistus significa Hermes 3 vezes colossal, 3 vezes grande, 3 vezes mestre. Para vocês terem uma ideia da dimensão sábia de Hermes. Mas vocês já ouviram falar de algo de Hermes, sim. Embora não saibam que se refere a ele. Alguém aqui já ouviu uma pessoa dizer assim, aquele vaso está hermeticamente fechado. Já ouviram? O hermeticamente vem de Hermes, gente. E por quê? Porque Hermes fundou a primeira escola de mistérios do Egito Antigo. E só os seus discípulos, preparados e amadurecidos espiritualmente, recebiam os seus ensinamentos espirituais. Porque Hermes dizia, a boca da sabedoria só se abre para os ouvidos preparados para ouvir. Alguém já disse isso depois dele? Jesus. Não atireis pérolas aos porcos. É a mesma coisa. A diferença é a linguagem. A diferença é o exemplo. Quando Jesus diz não atireis pérolas aos porcos, ele quis dizer há coisas que os porcos não saberiam valorizar. Se você dá uma pérola, algo tão belo e tão rico, a um porco, ele vai levar para a lama. Simplesmente isso. Então, quando a alma está preparada, é capaz de receber a pérola da sabedoria e, a partir daí, desenvolver as qualidades que todos nós devemos desenvolver para a nossa experiência de evolução. Hermes, portanto, foi um ser que dizia: nada deve vazar daqui. Ou seja, nenhum conhecimento que ele levava para os discípulos saía, ninguém ficava sabendo o que ele ensinava. Era hermeticamente fechado. E olha que coisa interessante. Para ser discípulo de Hermes, não era fácil. O pretendente passava 3 anos apenas com a básica informação para ver se entendia. Depois de 3 anos, é que começava o verdadeiro ensinamento de Hermes, que durava algo em torno de 6 anos. Então não é fácil entender as coisas da alma. Ainda hoje, nós cristãos não entendemos Jesus. Ainda hoje continuamos aprisionados naquilo que passa, na aparência, na imagem, na superficialidade. Não descemos para a essência do que ele veio trazer à humanidade. Não entendemos quando ele dissera: é mais fácil o caminho passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, tá vendo? Tem que ser pobre para entrar no reino. Jesus não ensinou isso. Quem foi que disse que só pobre entra no céu?
O que tem de pobre, rangendo e sofrendo, no mundo espiritual não está no gibi. Porque grande parte é pobre com inveja, com raiva, querendo pular no pescoço do rico. Com aquela ideia mesquinha de que a pessoa é rica porque tirou do pobre. Isso é uma ideia atrasada. É uma realidade estreita. Jesus nunca disse que o rico não entrava. Conhecendo a psicologia dos seres humanos, Jesus sabia que por atraso espiritual, a gente se apega ao que é passageiro. Então, quando a gente tem dinheiro, se esquece de Deus. Quando tem poder, a gente oprime outras pessoas e busca o prazer fácil. Aí a gente se desconecta do reino divino. Por isso que ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Nós temos aí duas interpretações para essa história do camelo. Como é que esse camelo vai passar no fundo de uma agulha? E até hoje pensa muita gente que é um camelo. Quando na época do Cristo, muitas cordões eram feitos do pelo do camelo, traçado artesanalmente, e era uma complicação para passar na agulha. Mas não é só essa interpretação, não. É porque os comerciantes que chegavam em Jerusalém e em duas cidades muradas tinham que passar numa porta muito estreita em forma de agulha, e era um sofrimento para os bichinhos passarem ali. Por isso que era mais fácil um camelo passar no aperto da porta de agulha do que aquele apegado à matéria, apegado aos bens transitórios, chegar à libertação interior. Porque o reino dos céus não é um lugar, é um estado de ser. Isso é mesmo o que eu estou dizendo? Não. Jesus ensinou isso. Não procuremos o reino de Deus aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Não é lugar, não é espaço. É uma postura interna. É aquilo que a gente vibra. O reino de Deus é um endereço vibratório. Não é um endereço espacial nem geográfico. Entenderam? É o que a gente vibra. Não é um lugar que a gente vai achar. Porque é um lugar lindo que a gente vai achar, vai refletir a vibração que a gente emitiu. Eu vou explicar isso daqui a pouco, quando eu falar agora sobre as 7 leis universais que Hermes Trismegisto ensinava aos seus discípulos. Vamos começar? Vamos lá para a gente tocar o barco? Antes eu estava pensando que tá um intervalo, mas eu acho que vai direto, viu? Não vai ter intervalo, não. Aguente o baque. Tá ok? Então vamos lá. Hermes dizia que para o ser humano ser feliz, ele deveria compreender leis universais, leis do universo, que Allan Kardec e os espíritos nobres também fazem referência a isso, ao demonstrar que é a nossa desarmonia com a lei universal que provoca tanto sofrimento em nossa vida. E por que a gente entra em desarmonia com a lei universal? Pela ignorância que se referia a Yogananda. Entenderam que foi o começo da minha palestra? Então, essa ignorância faz a distonia. Estamos em distonia com a lei de Deus porque não compreendemos como funciona essa lei. Vamos lá. Então, Hermes dizia, respondendo à pergunta de um dos seus discípulos, Hermes, quais são essas leis para que a gente se torne um ser humano feliz, saudável, emagrecido e cheio de paz? Hermes então começou a dizer, 7 são as leis principais. Acompanhe, viu? Mentalismo. Dizia Hermes, tudo é pensamento. Tudo que existe é uma criação mental. O universo é uma criação do pensamento de Deus. É a materialização da mente divina, produzindo galáxias, sistemas, universos, dimensões. Deus pensa, e ao pensar, ele cria. O Espiritismo fala algo assim? Fala. Com certeza. Ao mostrar para nós que existe uma matéria elementar primitiva,
que no Espiritismo chamamos fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, segundo o Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, é, na verdade, uma matéria sutil, moldável ao pensamento. Você pensa, você age no fluido cósmico universal. Tudo nasce do pensamento. A raiva, o ódio, o amor, a ternura, a saudade, o carinho, o desejo, tudo é mental. Nada é orgânico. O organismo reage ao que o pensamento quer. Então tudo começa na mente. Medo começa na mente. Fraqueza começa na mente. Insegurança começa na mente. Tudo é mental. Até material. Vocês estão sentados numa cadeira que alguém um dia pensou. Vamos fazer cadeiras para as pessoas sentarem. Porque senão estava todo mundo sentado no chão. Ou pensou este design. Ou então outras formas de cadeira. Estão usando roupas que alguém pensou. Vou produzir tal roupa. Alguém pensou no celular, que atormenta a vida, mas é tão útil. Fica tranquilo, não se preocupe, não. A gente vai sempre pegar os acontecimentos do momento. Então, tudo começa no pensamento. Alguém um dia, ao ver os filósofos, pensadores, pregando com a sua própria voz, e talvez antevendo o aumento da população, resolveu criar, pelo pensamento, um microfone. E agora, embora eu tenha uma voz forte, eu poderia fazer a palestra sem microfone, mas nem todo mundo tem uma voz tão forte. E mesmo assim a gente pensa mais. Olha que beleza é o microfone. Que a gente usa. Alguém resolveu fazer um suco de mamão com limão. Olha que bênção. Melhor que isso. E outro resolveu dizer assim, vamos pegar um lixo do mercado. Como fazer essa cidade progredir? Rede. São Bento desenvolveu-se a partir das redes. Alguém pensou, gente. Alguém criou, alguém elaborou. Pensamento é tudo. Então, a primeira lei de Hermes Trismegisto. Mentalismo. Guarda isso que eu vou fazer depois da sabatina. Primeira lei, pensamento. Tudo é mental. Adoecemos pelo pensamento. Atraímos pelo pensamento. O que você pensa, vigorosamente você produz. E mesmo que não de imediato produza na matéria, você produz no universo fluídico à sua volta. Os espíritos olham para nós e veem o produto dos nossos pensamentos. É aí que eles sabem o nosso nível de evolução. Eles veem a luz que você produz pelo pensamento. Eles veem também o que é que você anda pensando. Porque o que a gente pensa fica registrado no corpo espiritual e na aura em forma de formas pensamentos, que André Luiz explica isso com muito critério na obra espírita. Então, cuidemos do pensamento. Nossa evolução começa na educação mental. Não adianta só dar cesta básica. Não adianta só distribuir sopa. Não adianta só dar roupa para quem necessita. Isso também. Mas é preciso que essas atitudes sejam produzidas pelo desejo profundo e elevado de fazê-lo. Isso chama-se amor. Quem ama é a mente, não é o coração. O coração é um músculo. É apenas um músculo. Mas, Fred, quando a gente está amando, a gente não sente uma dor no peito. Não é porque você está amando com o coração. É porque o coração, sendo um músculo de irrigação, ele recebe de um centro de força espiritual chamado plexo cardíaco toda a gama de emoção que você produz pelos sentimentos. E agora, a saudade, tem saudade que parece que tem um punhal enfiando, né? E aquela saudade que dói no peito.
Não é o coração. O coração está apenas registrando aquilo que a sua mente está lembrando da pessoa querida ou de um momento difícil. Você sente, vem a dor no peito. Então, tudo começa aqui. Precisamos cuidar do que a gente anda pensando. Alguém pode dizer assim, mas é muito difícil a gente saber como é que a gente está pensando. Não, não é difícil. Se a gente quer saber qual estágio mental que a gente se situa, é só a gente refletir. Quando a gente está sozinho, qual é a natureza dos pensamentos que predominam em nós? Quando está sozinho. Aqui não, está todo mundo pensando como anjo. Aqui não vale. Mas quando você está sozinho, lavando prato, fazendo comida, varrendo a casa, conversando com alguém, botando os meninos para dormir, qual é o pensamento predominante? É mais elevado ou é terra a terra? É positivo ou é negativo? Não estamos sem nada a fazer, preenchemos com um trabalho digno pelo pensamento o nosso momento, entre aspas, vazio, ou a gente se deixa levar no devaneio de pensamentos negativos ou de pensamentos não adequados? Aonde começa a tentação? Alguém sabe me dizer onde começa a tentação? Ó, aqui. Porque a mente, o espírito é pensamento. E o que é a tentação, senão a sombra que a gente carrega na gente mesmo? Ninguém é tentado naquilo que não é. Eu só sou tentado nas tendências que eu trago dentro de mim. Se o espírito chegar aqui junto de mim, eu gosto muito de dar esse exemplo, e falar no meu ouvido, ó, acaba logo essa palestra, vamos tomar uma cachaçinha ali. Ele vai cansar. Porque eu não bebo. Não tenho a mínima vontade. Então ele não vai me motivar. Se ele quer me pegar, ele vai ter que me analisar. E no meio dos meus muitos defeitos, dos mais evidentes, é ali que ele vai agir. Ah, ele adora falar da vida dos outros. Vamos estimular. E é pela língua ferina que ele vai me tentar. Orgulha, não pode ver um prato de comida, um filé parmegiana. E aí, vamos tentar, vamos mexer na pessoa. Ou no sexo desequilibrado, desregrado, é ali que vai agir. Então, gente, ninguém é tentado naquilo que não traz em si. Ah, eu só fiz isso porque foi uma tentação. Não. Você fez isso porque é a sombra que você carrega em você. Para vencer isto, precisamos encarar de frente a sombra que trazemos em nós. Quem não enxerga a própria necessidade, não sai do canto. Peguei pesado, não. Porque a fisionomia de vocês está uma graça. Então, gente, primeira lei, lei do pensamento. Cuidemos do pensamento. Quem pensa bem e no bem, já começa a ser feliz. Tem mais saúde. Desenvolve esperança. Quem vive pessimista, pensando mal, não consegue ter esperança. É impossível. Quem não constrói pensamentos bons, tem esperança. Porque ele viciou o pensamento nas coisas baixas. Esperança é algo elevado. Perfeito? Vamos para a segunda lei? Infelizmente, isso é um seminário para um dia todo. Mas a gente vai ter que correr um pouquinho. Então vamos lá. Segunda lei de Hermes Trismegisto. Aliás, eu vou sempre fazer uma ponte, viu? Hermes, Jesus, Espiritismo. Para mostrar que foi ensinado a mesma coisa. O reino de Deus está dentro de vós e, consequentemente, tudo que você pensa, você alcança. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Ajuda-te e o céu te ajudará. Portanto, pensa bem. A atitude é nossa. Segunda lei, lei da correspondência. Lei da correspondência, gente, não é fazer correspondência, carta para ninguém, não. Lei da correspondência é, vou dizer a frase
que só os iniciados de antigamente conheciam a sua interpretação. Assim como em cima corresponde ao que é embaixo. Assim como fora corresponde ao que é dentro. Só os iniciados sabiam disso. Mas veio o conhecimento espiritual ver nos registros. Depois, Jesus de Nazaré aparece. E o Espiritismo, posteriormente, para trazer à humanidade de forma mais aberta esses conhecimentos milenares. Porque conforme em cima é embaixo, conforme fora é dentro. Sermão da montanha. Olha como Jesus ensinou a mesma coisa. Sermão da montanha. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sal da terra. Na época de Jesus não tinha eletricidade. O sal tinha também a finalidade de preservar os alimentos, para que eles não se deteriorassem. Então, quando ele diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que o alimento da vida, que é o prana divino, que é a luz divina em nós, precisa ser preservado por nós mesmos. Não é outro que tem que preservar a minha vida, eu preciso aprender a preservar a minha vida. Se a minha vida está insípida, sem sabor, não aguardemos que alguém venha dar sabor à nossa vida. Pode até aparecer alguém para nos ajudar, mas quem tem que dar sabor à nossa vida somos nós. Dê gosto à sua existência, dê sabor à sua vida. Como eu posso dar sabor à minha existência? Compreendendo o que ela é. Como eu posso compreender o que ela é? Conhecendo-me a mim mesmo. E conhecendo a mim mesmo, eu vou entender porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. E ao dizer que somos a luz do mundo, ele está dizendo: não coloque a sua mente no que é negativo, no que lhe acanha, no que lhe apequena. Você resplandece, brilhe a vossa luz. No Evangelho você não encontra Jesus apequenando as pessoas. E os cristãos até hoje não entenderam Jesus. Fica tudo se martirizando, tudo amarelo, tudo pálido, tudo angustiado, tudo para baixo. Oh, tia, eu tenho fé em Jesus. Eu vou ser feliz. Sim, fazendo o quê? Como se fosse Jesus que fosse tornar a gente feliz. Não é. Se Jesus fizesse isso, estava indo de encontro à lei de Deus. Era contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus é meritocrática. Cada alma, a cada um conforme. Qual é a frase de Jesus? A cada um conforme suas obras. Está claro que somos nós que temos que produzir essa realidade. Nessa passagem, brilhe a vossa luz. Ele estava dizendo para o pessimista: você não é a sombra, você é a luz. Nós não somos a morte, somos vida. Nós não somos doença, somos saúde. A doença é a nossa distonia pela liberdade mal utilizada, produzindo sofrimento. Saúde é a harmonia interior. A harmonia interior é a conexão nossa com o reino de Deus que está dentro de nós. E se eu acesso o reino de Deus que está em mim, estarei em sintonia com Deus, a força criadora. Conforme em cima, é embaixo. O que a gente admira é o poder das galáxias, a força criadora das nebulosas, de onde nascem as estrelas, a colossal expressão da natureza cósmica já está aqui embaixo, aqui dentro, dentro da gente. É a mesma lei que rege o universo, é a mesma lei que rege o microcosmo. O macro e o micro obedecem à mesma lei divina, à mesma lei de Deus. Entendeu? Ficou claro isso aí? Então, o poder que a gente admira lá já está aqui. A delicadeza, a força caudalosa de um rio que gera eletricidade também está dentro de você. A fora corresponde ao que está dentro. Tudo já está em nós. O que a gente anda procurando fora da gente já está aqui. Só que a gente não sabe, por ignorância. Estamos procurando em templos, quando na verdade deveríamos procurar no templo interior. Se eu não for na igreja, eu não tenho paz.
Essa paz é falsa. Porque a paz que eu encontro num templo pertence ao templo. É a vibração que os bons espíritos deixam ali. Na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita, numa loja maçônica, que embora não seja uma religião, tem a egrégora, tem a vibração e o magnetismo. A paz verdadeira não é um lugar, é um ser, é o que nós somos. Portanto, não procuremos fora aquilo que já está dentro. Ah, eu queria tanto ser feliz, eu acho que se eu for morar em São Bento eu vou ser feliz. Você pode morar em São Bento, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro, na Cochinchina, na Coreia do Norte, no África, onde você estiver, conforme você é, será ou não feliz. Só isso. Quantas pessoas vivem atormentadas, por exemplo, na Suíça? Um país lindo, maravilhoso. Quantas pessoas vivem infelizes na Alemanha? Não temos ideia. Portanto, não é lugar, é o ser. Não é alguém, é você. Só a nossa imaturidade faz a gente entender que, além de relação, faz com que a gente procure a pessoa certa para a nossa vida. O que é a pessoa certa para a vida da gente? Quem pode definir isso? Ah, a mulher da minha vida, o homem da minha existência. O que é que isso representa? Representa que a gente quer encontrar fora o que a gente não enxerga dentro. É por isso que a gente exige tanto dos outros qualidades que a gente não consegue perceber na gente. E é por isso que as relações são tão problemáticas. Quase todo mundo casa. Quase todo mundo tem relacionamento íntimo. Quase todo mundo namora. E quase todo mundo é infeliz nas relações. Com exceção dos moradores de São Bento. Então, o que está em cima corresponde ao que está embaixo. O que está fora corresponde ao que está dentro. Quando a gente está perturbado, se está num sofrimento muito grande, a pessoa corre para a janela e vai rezar, orar, fazer uma prece, o nome que queira dar. Olha para onde? Para baixo ou para cima? Para cima. Por quê? Hã? Pedindo a Deus. Por que a gente olha para cima? Só imagina que Deus está em cima. E quem foi que disse que ele só está em cima? São referências, né? Porque conforme em cima, embaixo. Deus está em toda parte. Irradia o seu poder. Estamos mergulhados em Deus. Conforme o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, nos disse. Estamos mergulhados em Deus. Diz o Espiritismo. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. A gente olha para cima porque a ideia da gente, isso é metafórico, figura de linguagem. Deus é o Altíssimo, ou seja, é a forma mais elevada. E para a gente precisa de uma referência espacial. O que é elevado está onde? Em cima ou embaixo? Em cima. É referência que a gente cria. Mas Deus está em toda parte. E onde é em cima e embaixo? É relativo. Se você está em um planeta que é redondo, onde é em cima? E onde é embaixo? Quem está aqui, embaixo é quem está do outro lado, em cima é aqui. Mas quem está aqui, em cima é aqui, embaixo é quem está em cima do quem está embaixo. Onde é em cima e onde é embaixo? Quem está aqui de lado, na Terra, em cima é aqui, que é de lado de quem está aqui, que parecia que em cima era aqui, e embaixo, que embaixo parecia que em cima era ali, embaixo era que estava embaixo. Onde é em cima e embaixo no espaço? Todo lugar é em cima e embaixo. É relativo. Então a gente olha para cima, vamos rezar. Senhor, aí fica mais distante ainda. Quando você diz que Jesus está lá, que Deus está mais lá ainda, a gente perde alimento. Porque a gente, será que ele vai me ouvir? Nesse infinito, como é que Deus vai me ouvir? Mas, olha como o Espiritismo é fantástico nesse aspecto aí. O Espiritismo diz assim, de forma geral, você poderá como você quiser, desde que sinta. Mas, em geral, a gente faz o quê? Fechemos os nossos olhos. Ou seja, o Espiritismo não diz, olhe para cima. E sim, olhe para dentro. Perceberam?
Por que fechar os olhos? É buscar Deus dentro da gente. Porque conforme em cima, é embaixo. Conforme é fora, dentro. Vocês entenderam essa segunda lei? Como é o nome dela? Quem lembra? Lei da correspondência. Estão prestando atenção, gostei. Lei da correspondência. Vamos à terceira lei. A terceira lei, eu vou ver aqui só a hora, para não passar. É isso aí. A terceira lei de Hermes Trismegisto diz o seguinte: lei da vibração. Lei da vibração. Tudo vibra nos universos. Tudo que existe é vibração. Nikola Tesla, um grande cientista incompreendido que esteve na Terra, ele dizia: quer compreender o universo? Então estude energia, vibração, sintonia. Aí você vai compreender o universo. Olha ali. Parada, não tá? Tá não. Ela não está parada. Ela está analisando os nossos sentidos. A parede é feita de moléculas que vibram. As moléculas são feitas de átomos, menores ainda, que vibram. Os átomos são formados pelo núcleo atômico e pelos elétrons em torno deles, que estão vibrando. O que dá a sensação de coesão na parede é exatamente essa lei de proximidade e de vibração que dá a sensação de toque para a gente que está aqui. Mas se você usa um microscópio eletrônico no átomo, você vai ver que o núcleo atômico é formado por subpartículas atômicas, chamadas quark, top quark, positrons. E se você estudar o top quark, vai chegar no Dalton Rodrigues, que é basicamente energia. E se você estudar o Dalton Rodrigues, vai ver que ele é formado de nada sólido. É só vibração. Só vibração. Entenderam? Então, tudo está vibrando. Mas qual é a importância de uma pessoa para ser feliz saber disso? Qual é a importância para alguém ter saúde verdadeira saber que tudo está vibrando? Sabe por quê? Prestem atenção. A vibração, ela vai produzir uma outra lei universal, chamada lei de sintonia. Vibrações iguais se atraem, se aproximam. Se você acorda depois da festa, lembrando do forró que teve ontem em São Bento, se você acorda às 6 horas da manhã, aí passa numa barraca de pega-bebo, aí tem 4 tomando cachaça às 6 horas da manhã. Os 4 estão em sintonia pela mesma natureza de vibração. Não são civis, porque há espíritos desencarnados que vibram na mesma faixa. A morte não transforma ninguém em anjo nem demônio. Somos o que somos aqui. Grande parte da humanidade, lamentavelmente ignorante dessas leis, ao desencarnar continua com as mesmas tendências. O alcoólatra, que não lutou para sair do alcoolismo e não conseguiu sair, ao desencarnar, dependendo da sua condição vibratória, permanecerá buscando da terra companheiros para continuar se embriagando. O que sofre da drogadição, da mesma coisa. E assim qualquer outra viciação nossa. Portanto, a lei da vibração vai desencadear pelo que a gente vibra, e a gente vibra através de quê? Pensamento. Olha a primeira lei, mentalismo. Pensou, vibrou, criou a aura. O que é a nossa aura? O campo energético, nossa carteira de identidade, nossa carteira de apresentação. Essa aura é formada pelo que eu penso, pelo que eu desejo, pelo que eu sinto, pelo que eu faço e pelo que eu falo. Isso vai formar a minha aura.
Esta aula vai mergulhar na lei de sintonia e irá atrair seres que têm o mesmo tipo de vibração. Diante do que eu estou colocando, eu pergunto aos senhores e senhoras e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Espiritismo Net. Eu pergunto a todos, quem é responsável pelo tipo de espírito que nos acompanha? Acanhados e talvez sentindo um complexo de culpa tremendo, responderam se arrastando como cobra pelo chão. Gostaria de ouvir a resposta vigorosa, sem quem tem a consciência tranquila como vocês. Quem é responsável pelo tipo de espírito que nos acompanha? Logo, não podemos responsabilizar nem mesmo os espíritos infelizes que nos perturbam a vida. Porque eles só nos perturbam porque encontram em nós o alimento que precisam. Melhores no ser. E você sairá da faixa de sintonia produzido por sua vibração. O melhor tratamento de imagem contra despacho não é ficar preocupado com o despacho, porque tem gente que vive atormentado. Eu soube que fulano fez um trabalho para mim. Me disseram que foi um trabalho com fio de cabelo meu, uma foto lá na Bahia. Olha, o primeiro suspeito é quem diz. Como é que ele sabe disso tudo? Aonde foi feito? O negócio é sério. Mas não se preocupe, embora respeitando, porque existe esse tipo de problema, é vibração, tá? Sem superstição. Seja encomendada a perseguição espiritual ou espontânea, não importa. Uma ou outra está submetida à mesma lei, lei de vibração. A melhor forma de você se blindar de ser negativo é se tornando positivo. Melhorando-se como ser. Por isso que Jesus disse, eu não vim curar corpos, eu vim libertar almas. E por isso que o Espiritismo diz a mesma coisa. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, não foi advogado, não foi enfermeiro, não foi médico, não foi arquiteto nem engenheiro, não foi político, nem administrador de empresas. O codificador do Espiritismo foi um educador, um pedagogo. E isso não é por acaso não, gente. Porque além da mente de raciocínio lógico que era necessário para o codificador do Espiritismo, também era necessária uma sensibilidade para entender que a educação, e não estou falando de educação de transmissão de conhecimento nessas escolas falidas que a gente tem por aqui, não. Estou falando de educação de profundidade, educação do ser, do caráter, moldando o caráter. Então ele era discípulo de Pestalozzi, de pedagogo. Então Kardec captou a essência do espiritismo. E muitas perguntas que ele elaborou para os espíritos estavam baseadas na inspiração dos espíritos superiores. Mas por que ele captou essa inspiração? Não só pela posição elevada espiritual dele, mas em função da tarefa que ele cumpria na Terra como educador. Ele percebia que precisava induzir as perguntas para o que era essencial. Os espíritos vieram que a morte não existe. Vieram dizer isso para a gente. Provar a imortalidade da alma. Mas mais do que provar a imortalidade da alma, os espíritos vieram dizer, educa-te para desenvolver o reino de Deus que está em vós. O corpo que adoece é a alma que está enferma. A sede, como diz Leon Denis, o grande poeta e filósofo do espiritismo, do problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, o invisível, espiritismo e cristianismo. Diz Leon Denis, o objetivo da causa espírita é viver para cada alma, para cada indivíduo. Ergue-te, mira o amanhã, levanta a fronte, para a frente e para o alto, educando-se, evangelizando-se, espiritualizando-se, iluminando-se. É a finalidade do espiritismo no universo. Revelação das leis cósmicas da vida.
Espiritismo é essencialmente isso. Leis universais. Ficou claro? Tá legal? O caminho tá bom? Estão muito cansado? Não? Posso prosseguir? Vamos lá. Essa lei de sintonia, ela desencadeia uma outra sublei chamada afinidade, que nós já explicitamos aqui. Sintonia é afinidade. Sintonizou é afim. Não, mas tem um espírito que está me perturbando, eu não tenho afinidade com ele. Tem. Afinidade não é só coisa boa. Afinidade é problema também. Se junta eu, Érica, o esposo de Érica, e Sandra, para assaltar um banco. Almas afins. A nossa afinidade é ser vendido. Então, nos atraímos pelos mesmos interesses. E por que vocês estão aqui hoje? Porque temos afinidades na ânsia de aprender. Desejo de compreender melhor. Somos almas afins nesse aspecto. Tudo é relativo, gente. Não existe almas plenamente afins. A gente tem afinidade em poucos e não temos afinidades em outros. Então, atenção, ninguém pense que encontrar a pessoa certa é encontrar a pessoa igual. A gente tem que ser afim. Afinidade não é igualdade. Afinidade não é igualdade. São pontos de convergência. Mas igual ninguém vai ser. Porque não existem dois espíritos iguais. Não existe. Por mais que eu ame o Ronaldo, temos pontos de convergência e temos, naturalmente, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes. É da lei. Se pode viver bem com o diferente. É até uma virtude chamada alteridade. Aprendermos a conviver bem com o que é diferente da gente. Isso é qualidade. Tem gente que só quer viver com os iguais. Aí a mente é fechada e o coração é pequeno. Gerando o quê? Preconceito. Todo preconceito é um atraso espiritual. Agora, não ter preconceito não quer dizer aceitar tudo. Ok? Não tem preconceito contra quem pensa assim, não. Não. Você não é obrigado a aceitar como o outro pensa. Mas nós temos o dever de respeitar como o outro pensa. Olha que coisa linda. Olha como a gente está tão pavio curto, porque as pessoas estão pavio curto danado. Hoje qualquer coisa cancela. Bloqueio no WhatsApp. Briga. Seja por política, por arte, por religião. E pavio curto está mostrando o quê? Atraso espiritual. Nós estamos sendo testados a cada dia mostrando que a gente não entendeu nada. Maçons que ficam presos apenas à ritualística sem descer ao espírito. Em vez de ir ao espírito da maçonaria, não entende que o espírito da maçonaria vai levar a maçonaria do espírito. Aí você fica brigando desse, picuinha, né, por idade, por orgulho. As samaritanas, não, esse trabalho era meu. Primeira lei de caridade, pacificação, reconciliação, carinho, respeito, humildade. Centro espírita. Mas não era eu que ia pintar a classe hoje. Vai botar só porque eu atrasei 2 minutos. Aí fica com raiva. Aí sai e vai fundar um centro espírita. Aí fica 2 miseráveis numa cidade só. Né? O centro tinha 4 trabalhadores, 2 saem com raiva e com você. Fica 2 centros com 2 trabalhadores cada um. Tem um atraso maior que esse? E assim acontece na Igreja Católica, acontece em qualquer agrupamento mesmo. Porque a gente não para entender que é a internalização. Aquilo que eu vibro produz uma sintonia, e a sintonia que eu faço gera uma afinidade. Ok? Primeira lei de Hermes, qual é? Primeira, mentalismo, pensamento. Segunda lei, qual é a primeira? Terceira lei, lei da vibração. Quarta lei, vamos para a lei do ritmo. Não estamos falando aqui de lambada, nem sofrência, nem frevo, nem samba. Lei do ritmo é tudo dentro de uma vibração, tem um ritmo próprio de funcionamento sábio da lei.
Qual a importância disso para a gente ser feliz e ter equilíbrio? Conhecer essa lei. Primeiro, entender que a lei ela é feita de. Ela sobe e desce. Ela desce e estreita. Ela diminui ou acelera. O universo e a vida produz assim. Tem um momento que vai o pico de provas, de dores, de lutas, depois vai vir, vai passar. E vai vir um período de calmaria. Se eu compreendo isso, eu não vou me desesperar nunca. Porque eu entendo que aquele momento é um momento de aprendizado. Virá o momento da calmaria, que graças a Deus, superei aquilo ali. Eu não gosto disso, eu sou um cara muito otimista. Vocês já viram isso, não já? Muito bem. Vou fazer apenas um alerta da sabedoria espiritual. Quando passar aquela dor, aquela agonia, e cair na calmaria, então se fortaleça e vem mais tempestade. É a lei do ritmo, gente. Ou você acha que já aprendeu tudo que tinha que aprender naquela tempestade? Não aprendeu. Vive outras. Outras lutas, outras provas, outras dores, outras lágrimas, outras perdas. Vão existir outras. Então, tudo tem esse ritmo. As coisas fluem. E nós temos o nosso ritmo. Quando a gente compreende isso, que cada pessoa tem seu ritmo, a gente passa a respeitar melhor o outro. A gente se torna mais indulgente, mais tolerante. As pessoas não têm que pensar como eu. Não tem. Que foi que diz que eu sou parâmetro das virtudes? Nós estamos nos construindo como somos. Jesus deu exemplo disso. Quando Maria de Magdala estava se sentindo incapaz, ele disse: Tu és o lírio que nasceu em pleno monturo. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo agora um lírio lindo de Deus que sou eu. Não ia não, que é falta de caridade. Como vocês são lírios plantados aí, no monturo, no lixo das nossas experiências infelizes. É um lixo. Olhe para a brancura do lírio e exale o perfume. É assim que a gente vai vencer, na lei do ritmo, e vai entender que o outro tem o seu momento. Como a gente teve um momento de despertar. Às vezes ele se torna espírita, ou evangélico, ou católico, e quer converter todo mundo dentro de casa. Aí vai levar o marido, o filho, o papagaio, galinha, tudo para ser espírita. Uma vez uma senhora perguntou para mim, ela se tornou espírita, fazia 6 meses, e estava empolgada com o espiritismo. E ela chegou para mim e disse assim: Ô Frederico, o que é que eu faço para trazer meus 2 filhos e meu marido para cá? Eu já disse meu marido que ele precisava ir, que estava assim de coisa ruim junto dele. Não vem mesmo. Ninguém gosta, né? De saber que está coisa ruim junto. Ninguém. Diga para o presidente que esse filho que ele estava perturbado. Vai rodar a baiana, a sergipana, a cearense e a paraibana junto. Então, eu disse a ela: não se preocupe de trazê-los para cá. Primeiro passo: leve o espiritismo para dentro de casa, no seu coração. Deixe que as pessoas percebam que a senhora se tornou uma pessoa melhor. E se o seu marido olhar e disser assim um dia: que eras tu, exagera. Não fica ofendida, não. Ele está lhe elogiando a maneira dele. Ele está dizendo: que lugar é esse? Que doutrina é essa? Que filosofia é essa? Que religião é essa? Que ciência é essa que conseguiu fazer fulana ficar mais calma, mais compreensiva e mais generosa? A força do exemplo arrebata. Portanto, na lei do ritmo, a gente entende que primeiro convertamos-nos. Não vamos aderir, não. Há uma diferença entre adesão e conversão. Adesão é aquele momento que você diz: a partir de hoje eu sou evangélico. A partir de hoje eu sou espírita. Isso é adesão. Conversão é um processo de mudança que demora. É processo. O nome já diz. É um processo. Para entrar numa religião, basta começar a frequentar. Acabou. Agora, para mudar, é um processo. Para ser uma outra pessoa, é diferente. Se tem alguém pela primeira vez aqui, assina a palestra espírita, acontece muito, onde a gente viaja,
Às vezes tem pessoa, olha, a primeira palestra espírita que eu escuto. Aí, às vezes, vai que eu estava inspirado, ficou empolgado. Rapaz, eu não sabia que espiritismo era isso, não. A partir de hoje eu não vou perder uma palestra. A partir de hoje eu sou espírita. Essa pessoa é espírita? Aderiu. Agora, o processo de conversão, que é a transformação interior, é longo. É longo. Como estamos na loja maçônica, respeitável e venerável, a pessoa que submete-se à iniciação, por si só já é maçom? Por si só a pessoa já é maçom só porque se iniciou? Não. Ah, mas eu estou no 4º grau, 3º grau, 5º grau, 33 graus. Cheguei no grau 33. Tem gente assim, prego já no grau 33. Ela disse, não aprendeu nada. Porque o primeiro sinal de quem conquista a sabedoria é a humildade. Quando eu estufo o peito para dizer que eu atingi 33 graus, não entendi nada. Tem só os graus. Tem picolé. Então a gente precisa refletir que a necessidade nossa é de conversão, o ritmo da conversão. E aí cada um tem seu ritmo. Não vamos esperar que o meu ritmo seja igual de outro. Não vamos esperar que seja igual de Carol, de Luciana. O meu ritmo não vai ser igual da nossa amiga que está aqui, não vai ser igual a de Davi ou de Robson. Nós temos ritmos diferentes, percepções diferentes, e isso gera tolerância, indulgência, passando a ter um pavio mais longo, a ter mais paciência. Saber olhar para dentro e dizer assim, mas eu também já fui assim. Vem da calma de Davi. Aí eu digo, um dia eu vou ser assim. Por que vocês viram olhando tudo para ele? Com olhar como quem disse, é brincadeira. Então, gente, é assim que a gente vai aprendendo com o outro. E vai aprendendo a não exigir do outro o que a gente mesmo não está conseguindo dar. Se eu estou com a razão, vou comprovar através de atitudes. E deixo que o tempo, no ritmo próprio, faça com que o outro entenda aquilo que eu estou colocando. Mas a gente quer, por orgulho, quer ter razão em tudo. Aí começa uma discussão. Porque a gente quer ter razão. E a vida, alguém que consegue apagar incêndio com gasolina? Ninguém consegue. O fogo aumenta. Então, mas eu tenho uma razão por isso. Olha o incêndio, olha a gasolina aumentando o incêndio. Calma. Quem sabe que está correto, na sua ótica, deve desenvolver a sabedoria e a humildade de esperar o tempo. Okay? Então, depois da lei do ritmo, vem a lei da polaridade. O que é essa lei da polaridade? Diz a sabedoria de Hermes Trismegisto que a gente pode modificar aquilo que é da mesma natureza. O que é quente, você pode tornar frio, não pode? É uma coisa quente, bota na geladeira. Tranquilo. O ódio, você pode transformar em amor. Crede. E amor e ódio é da mesma natureza? É. Não existe outro sentimento que não seja amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. O ciúme é o amor que adoeceu. Há diferença. O amor foi ali, mas volta já. Tudo parte da energia primeira da vida, do cosmos. Amor. Tudo parte dali. Ok? Então, na polaridade, a gente entender que existem os extremos. Mas, dentro dessa lei, vem uma sabedoria fantástica. Atenção! Principalmente nessa época da gente, que a gente está tudo com pavio curto. Vocês já viram um pêndulo? O pêndulo fica assim, né? Ok? Se você pega o pêndulo e empurra com força para o lado esquerdo, ele sobe, não sobe? Mas o que é que vai acontecer depois que ele subir? Hã? Ele vai voltar com a mesma intensidade para o lado oposto. Ele faz isso? Isso. É feito bote de festa de rua. Tem barquinho de festa de rua. Subiu. A lei da gravidade puxa e ó, vem pra cá. Os extremos limitam a visão da gente. Diz a sabedoria espiritual.
Conforme Siddhartha Gautama, Sakyamuni e Buda, o caminho do meio é o caminho da sabedoria e da felicidade. Porque no meio você tem uma visão ampla de todas as coisas. No meio você entende que os extremos são falhos, porque são limitados à sua visão de mundo. Extrema esquerda, extrema direita, ambos são falidos. O caminho do meio é o equilíbrio que proporciona um ser humano saudável. Por isso que o equilíbrio é a base de tudo. Sempre. Depois da lei da polaridade, vem a lei do gênero. E aí não foque a mente de vocês em homem e mulher especificamente. Não. A lei do gênero é o ensinamento cósmico de Hermes, dizendo que em todo o universo, e no nosso caso em todos os universos, existe o princípio masculino e o princípio feminino. Estamos falando de princípio, ok? Não de forma, princípio. Qual é a importância de cada princípio? O princípio da força masculina, e estamos falando de vibração. Esse princípio, ele tem a característica no processo universal cósmico de produzir a fagulha para o processo criador. O princípio feminino é o princípio da criação. Vamos traduzir para cada ponto. Vamos falar do átomo. O átomo tem o núcleo e tem os elétrons. Muito bem. Aonde a gente conta o princípio dentro do átomo? Esse princípio masculino e feminino. Vocês sabem, estudaram isso, né, até na parte secundária, que de quando em quando um elétron foge da órbita daquele átomo, mas ele não fica vagando não, viu, gente? Ele é sequestrado por outro átomo. Esse elétron é o princípio masculino, que desencadeia a família para uma nova criação. E o átomo que ele recebeu é o princípio feminino, que vai gerar novos elementos. Qual é a química da água? H2O. Mas pega H2O2. A água vira o quê? Água oxigenada. Surgiu um novo produto. Por quê? Porque o elétron foi sequestrado por um átomo, outro átomo se acopla ao outro átomo, já criou um novo produto. Fecundação e vida. Multiplicação e criação. Agora vamos para a forma humana. Masculino e feminino. Espermatozoide é um impulso para começar o processo criador. O espermatozoide, por si só, cria o quê? Ele precisa de quê? O óvulo. E onde é que está o óvulo? No princípio feminino. É o princípio feminino que vai desenvolver o processo criador do novo bebê. Então, esse é outro aspecto. Agora, visão espírita do processo. Todo espírito tem os dois princípios. Nós temos o princípio masculino e o princípio feminino na gente. Por isso que a gente reencarna como homem e como mulher. Porque são elementos complementares de apoio mútuo. O princípio feminino não é melhor do que o masculino. O princípio masculino não é melhor que o feminino. Nas leis cósmicas da vida. Eles se necessitam. Compreender isso é criar o equilíbrio do processo em si. E quando a alma reencarna homem ou mulher, olha que coisa linda. Perde qualquer sentido de compreensão machismo. Assim como o feminismo. Quando eu vejo um cara bem baixando, a mulher comigo é assim, rédea curta, ele cheio de bigode grande, né? Mulher comigo é assim, na tapa. Eu já tô vendo ele todo de rosinha na próxima. Para aprender a lidar com outro processo. E quando eu vejo mulher dizer, não, menino, presta. Eu vendo ela toda carequinha, barba e cavanhaque na próxima encarnação.
Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu ri que me embolei. Eu estava em Vitória de Santo Antão, tinha terminado uma palestra. E tinha um rapaz lá muito ativo, com meu amigo ali, muito ativo, sabe? Falando daquela coisa toda. E aí ele estava contando para outra pessoa, estava junto, ele contando alguns casos que aconteceu com ele. Mas muito inteligente, mas também muito estourado. Aí ele disse que estava numa clínica médica, muita gente, e ele sentado assim junto e duas mulheres conversando. E tinha uma que estava assim, eu acho coitada, sofreu muita vida, sei lá, sofreu algum tipo de situação traumática. E essa mulher deitando a lenha nos homens. Aí ela disse assim, homem nenhum presta. Aí o sangue ferveu nele. Ele chegou na mulher, bateu nela. Moça, senhora, pois não, a senhora me conhece? Ela disse, não. Por que a senhora está dizendo que eu não presto? Não disse que você não prestava, não. Eu escutei a senhora dizer que nenhum homem presta. E que eu saiba, eu sou homem. Então diga assim, seu marido não presta. O namorado que a senhora teve não presta, lhe traiu, fez o que quis, lhe violentou. Tal homem doente fez isso. Agora não generalize, não, porque isso me incomodou. Ela ficou pálida e não disse mais nada. Não é correto, gente. Nós não estamos mais na época de separações, a gente precisa entender o processo para somar. Tudo que divide enfraquece. Uma casa dividida cai. Se a sabedoria antiga que Jesus ensinou isso. Então, toda atitude de divisão vai enfraquecer quem quer que seja. O centro espírita que se divide, olha lá, que é o problema dele, vai enfraquecer, a gente já é tão pouco dividido. Ok? E depois eu vou para a última lei. Essa espiritada conhece bem. Sétima e última lei de Hermes Trismegisto. Lei de causa e efeito. Essa, diz Hermes, fundamental para a gente entender que ninguém sofre injustamente o processo de sua vida. O que a gente semeia, colhe. O que plantamos, recolhemos. O que lançamos para a vida, vamos receber. E mesmo que seja algo que a gente não produziu, mas que chegue é porque a gente precisa amadurecer. Gente, olha, deixando claro, não é que tudo que nos aconteça é porque você fez alguém. Às vezes a gente passa uma coisa que é para trazer amadurecimento. Ok? Para a gente não ficar totalmente engessado assim. Ai, se eu estou tendo todo dia dor de barriga, é porque na outra vida eu fiz parte do bando de Lampião. Furei o bucho de não sei quantos. Não, dor de barriga pode ser uma outra coisa. Pode ser até um problema atual. Você está comendo coisa que não devia, industrializado, você precisa regrar mais a sua alimentação. É ensinamento. Enxaqueca. Tem gente que sofre de enxaqueca. Aí se for espírita, tem alguns espíritas que é cavalo de cabriolé. Aí sofre de enxaqueca. Aí diz assim, me disseram no centro espírita que eu cortei a cabeça de não sei quantos. Na Revolução Francesa, o que tem de Robespierre reencarnado, Robespierre foi o grande sanguinário da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha, na sua origem, algo belíssimo. Mas, infelizmente, as sombras conseguiram desregrar a Revolução Francesa e muita gente foi degolada a partir daí por arbítrio de Robespierre e o seu conselho. Mas, gente, dizer que todo mundo que tem enxaqueca cortou a cabeça de outro. Quanto problema pode nascer da cefaleia? Problema de visão. Você está perdendo visão lá com o médico oculista, talvez seja aí o problema. Coluna, principalmente da cervical. Você pode estar com problema de coluna. Mas não tem a ver com causa e efeito. Vamos até admitir que tenha. Sua visão está ruim, vai que você furou o olho de alguém. Mas pode não ser isso. Por que a gente está coisas ruins e negativas? Agora, consciente da lei de causa e efeito, saibamos agir para produzir efeitos bons. Isso chama-se produzir karma positivo.
e não negativo. Quem produz o bem, encontrará o bem lá na frente. Diz Marta, a nossa amiga espiritual, quem enxuga a lágrima no rosto de alguém, está lançando pérolas, estrelas luminosas no próprio caminho. A lágrima que a gente enxuga vai clarear o nosso caminho mais adiante. Eu achei isso lindo, esse pensamento dela. É maravilhoso. Então, se a gente agir conscientemente dentro da lei do amor, dentro da lei do bem, nós vamos nos sentir bem, melhores e em paz. Então, meus amigos, caras amigas e caros amigos, essas 7 leis foram fundamentais. Mas isso foram 7 leis que Emmanuel nos trouxe. Claro que existem outras leis, mas não cabe a gente tratar agora aqui. Eu espero que essa abordagem possa ter deixado reflexões importantes para cada um de nós, para que a gente possa entender, afinal, nossa jornada. Os perturbados do meu lado direito, vocês entenderam? Os atormentados do meu lado esquerdo. E os auxiliares que estão aqui também. Então, gente, que a gente possa cada vez mais nos harmonizarmos com as grandes leis de Deus. Quanto mais próximo da lei de Deus, mais felizes nós seremos. Quanto mais distante da lei, mais sofrido. Que o Senhor do Universo, que o grande arquiteto do Universo, que a fonte de amor incompreendido, que a luz imperecível que a tudo permeia, que o alimento de todas as almas possa nos abençoar, hoje, agora, por todo sempre. Muito obrigado. Muita paz a todos.